você procurar no dicionário, a definição de sinal é a seguinte, você vai encontrar a seguinte definição: qualquer manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Por exemplo, quando a gente sente algumas dores ou desconfortos no corpo, é sinal de que alguma coisa não está bem, há uma possibilidade de a gente ficar enfermo, de ficar mal e até mesmo, por que não dizer, morrer. Sinais do corpo, de dores, de desconfortos, podem apontar para enfermidades e morte. Bom, sinais de descaso com a palavra, com a vida de oração, com a ceia, com a comunhão, também podem apontar para esfriamento espiritual e para a perda de fé. Hoje Jesus vai falar sobre sinais que apontam para o fim. Muitos são os sinais e nós vamos ver a respeito deles. Os sinais não querem nos assustar, repito o que eu disse antes. Jesus quer nos preparar para o final. Os sinais que estão aí nos atentam e nos preparam para o último dia. Jesus vai falar sobre isso conosco e meu desejo é que você esteja bem atento, redobre a sua atenção para que você perceba os sinais e seja preparado também hoje, através dessa palavra, para o grande momento do fim de todas as coisas, o grande dia. O primeiro destaque de 3, versículo 2, Jesus diz que tudo vai ser destruído. E não sei se você percebeu isso, mas esse trecho que a gente leu aqui é apenas uma parte de uma mensagem maior que Jesus está dando, sentado lá no Monte das Oliveiras e olhando para a cidade. Se você tem a foto do convite, do culto, tem aqui na tela projetado, né? É mais ou menos ali que Jesus estava sentado, olhando para a cidade, para os muros e para o templo. Hoje tem uma mesquita no lugar do templo, né? Aquela domo dourado. Mas antigamente, no tempo de Jesus, estava ali o grande templo de Salomão. É mais ou menos essa visão que Jesus tinha, para você ter uma ideia. Precisa saber que o texto é maior do que o nosso. Versículo 5 diz que Jesus começou a ensinar. Versículo 14, que já passa do nosso, diz que Jesus continuou a ensinar. E no versículo 32 diz que Jesus termina, uma mensagem maior. Hoje vamos ver a primeira parte dessa mensagem, que Jesus vai entregar primeiramente para os seus discípulos e depois para toda a igreja. Sabe que, se você tem a Bíblia aberta, dá uma conferidinha. No texto anterior, Jesus tinha tido uma conversa com uma viúva pobre no templo. Ela tinha feito uma oferta que chamou a atenção de Jesus. Jesus e a viúva e outras pessoas tinham participado do culto. No final, as ofertas, o gasofilácio ficava na parte dos fundos do templo, até fora do templo. E as pessoas ofertavam. Jesus viu que ela ofertou muito, ficou impressionado e bate um papo com ela. A gente aprende muito com esse texto, né? Mas depois que Jesus sai do templo, ele vai sair da cidade, vai lá para o Monte das Oliveiras. Mas nessa saída, quando está saindo, um dos discípulos comenta com Jesus: nossa, Jesus, olha que incrível isso aqui, olha a imponência das pedras, desses muros aqui do templo, como são grandes, como são impressionantes os muros que envolvem o templo de Jerusalém. E aí Jesus responde para aquele rapaz de súbito: olha, tudo isso vai ser destruído. Eles continuam andando, vão sair da cidade, possivelmente pela famosa porta dourada, vão descer o vale do Cedron, e aí vão subir para, é uma descida, uma baixa, um vale, depois tem ali, à frente dos muros, à frente da cidade, tem então o Monte das Oliveiras, e eles se sentam ali, provavelmente debaixo de uma oliveira frondosa, que tinha bastante sombra, e começam a bater um papo. E aí vem a pergunta que ficou latejando no coração dos discípulos que estavam acompanhando Jesus. 4 dos discípulos perguntam: Jesus, mas fala mais para a gente a respeito dessa destruição, quando vai acontecer, como vai ser, estamos curiosos. E aí Jesus começa a falar. Só que Jesus fala sobre 2 destruições nessa mensagem que dá. Num primeiro momento ele está se referindo àquela destruição que vai acontecer por ocasião da invasão dos romanos na Judéia, a invasão em Jerusalém, sob o comando de Tito. 40 anos depois desse momento de Jesus ali com os discípulos, no ano 70, vai acontecer essa invasão, essa destruição do templo e de parte da cidade, e é essa primeira profecia que Jesus está fazendo. Primeiro ele está falando de uma destruição real, que vai acontecer. Esses muros todos, tão grandes, tão fortes, tão altos, vão cair por terra por causa dessa invasão. Mas a mensagem de Jesus, ela é dupla, a profecia ela é dupla. Ela vai mais além, ela vai para além da destruição
do templo e de parte da cidade nos anos 70. Jesus está apontando para uma destruição muito maior, infinitamente maior, que vai acontecer no fim de todas as coisas. Quando ele voltar com poder e grande glória, o mundo inteiro vai ser destruído, porque ele está preparando um novo céu e nova terra para aqueles que são salvos através da fé em Jesus Cristo. Então, na mensagem de hoje, você vai perceber que às vezes Jesus vai fazer referência à destruição do templo, que vai acontecer 30 anos, 40 anos depois, e em alguns momentos ele vai falar sobre essa destruição final de todas as coisas. Tudo vai ser de fato destruído. Num primeiro momento, para chamar a atenção, o templo e parte da cidade, nos anos 70, e depois a gente deve estar chegando nessa fase, nessa época, nessa data, que só Deus sabe quando será. O mundo inteiro vai ser destruído. Um segundo detalhe importante que está no texto, versículo 4, os discípulos estão curiosos, querem saber quando será e quais são os sinais. Então eles estão sentados no Monte das Oliveiras, batendo um papo, e a pergunta aparece: Jesus, quando é que vai ser tudo isso? Quando é que vai acontecer a destruição de tudo? E quais são os sinais que a gente pode perceber? E aí Jesus começa a falar dos sinais. O primeiro sinal está nos versículos 5, ocupa 2 versículos 5 e 6. E o primeiro sinal é a preocupação de Jesus com o engano em relação ao Messias e a mensagem. Muitos Messias apareceram, muitas pessoas apareceram dizendo: olha, eu sou o Messias, sou eu, o verdadeiro. É por isso que de vez em quando os fariseus faziam aquelas interrogações com Jesus, porque queriam saber se ele era de fato o Messias, porque outros apareceram e outros continuam aparecendo até hoje. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, nessa primeira preocupação, nesse primeiro sinal, é uma preocupação com a palavra, com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que os Messias, os falsos Messias, especialmente os falsos messias, estão pregando, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes de igreja, com a palavra que está sendo anunciada, porque dependendo do pregador, dependendo do Messias, a mensagem muda completamente. E você vai perceber, se você tiver a Bíblia aberta, lá no versículo 20, Jesus vai dizer o seguinte: olha, se eu não antecipasse a minha volta, todo mundo seria perdido, todo mundo não se salvaria, ou ninguém se salvaria. Tão grande é o estrago que uma mensagem errada pode fazer. Jesus está preocupado com as falsas pregações, com as falsas mensagens, com a importância de o povo de Deus estudar a palavra, conhecer a palavra. A palavra enganar aparece 2 vezes nesses 2 versículos 5 e 6. Portanto, fake news não é um privilégio do nosso tempo. Fake news é uma mensagem que não apenas acontece com as notícias seculares, acontece também com as notícias do reino. Em relação à palavra, tem muita notícia falsa, muita mensagem falsa, enganosa, e por causa disso muitos serão destruídos, muitos serão enganados, muitos apostatarão, diz a Bíblia, muitos perderão a sua fé. Esse é o sinal, sem dúvida nenhuma, que mais assusta em relação ao final. Muitos vão abandonar a fé. Não por acaso Jesus começa falando dos sinais, apontando para a importância da palavra, de a gente ouvir a palavra, estudar a palavra, gostar de ouvir. Mas Jesus fala sobre outros sinais, versículos 7 e 8, ele aponta para as guerras entre as nações, para os tremores de terra, para a fome no mundo, ele fala ali da falta de alimento, ou seja, os sinais são bem diversos, são variados. Primeiro, a mensagem tão importante, e muitas mensagens, atenção, alerta em relação às muitas mensagens falsas. Ele fala dos sinais entre as nações, os países vão entrar em conflito. Ele fala nos sinais da natureza, cita o terremoto, mas ele fala de outros sinais em outros evangelhos, muitos sinais da natureza. A natureza está diferente, está se manifestando de forma diferente, isso é um sinal. E cuidado entre as pessoas, a falta de alimento, a fome, isso mostra o descuido que nós temos uns em relação aos outros. Todos esses sinais apontam para o fim de todas as coisas. Mas notem que nos versículos 7 e 8, ele fala que esses são apenas sinais que fazem a gente pensar, mas que são o princípio do fim. Versículo 7, ainda não é o fim. Versículo 8, o princípio das dores. É o começo dos sinais para a gente ficar bem ligado. E aí no terceiro ponto que eu tenho para compartilhar com vocês, quem ficar firme até o fim será salvo.
Por fim, Jesus fala de outros sinais, e agora todos relacionados à fé. A fé dos seus discípulos, mais basicamente, mais pontualmente, as perseguições e as mortes por causa do testemunho, por causa da vida de fé. Jesus começa chamando a atenção, dizendo: vocês precisam ter cuidado, versículo 9. Ele tinha dito isso lá no versículo 5. Gente, precisam ter cuidado, vocês precisam ficar atentos, porque os sinais que envolvem os filhos de Deus, o povo de Deus, envolvem morte e perseguição por causa da fé. Foi assim que aconteceu com os discípulos de Jesus, assim que aconteceu com os apóstolos e evangelistas. Isso está acontecendo com cristãos no mundo hoje. Muitos cristãos morrendo por causa do testemunho da sua fé, muitos cristãos sendo privados do seu relacionamento com Jesus, porque não podem ter acesso à palavra, não podem ser vistos orando. E em geral, muita perseguição, forte discriminação por causa dos princípios e valores cristãos, tentando ser vividos por todos aqueles que são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas o que chama atenção aqui é Jesus dizendo que esses sinais, essas perseguições e as mortes, elas vão ser provocadas por causa do anúncio do Evangelho. Jesus vai dizer que por causa do Evangelho, do anúncio, da disseminação do Evangelho, a perseguição vai ser aumentada. Pessoas, grupos, organizações estão sendo incomodadas por causa do Evangelho. E para os cristãos não resta outra alternativa, porque a vida do cristão gira em torno do Evangelho. Os cristãos são perseguidos e odiados por causa do Evangelho, mas eles nascem a partir do Evangelho. Eles são transformados pelo Evangelho, eles são fortalecidos no Evangelho, eles não se calam em relação ao Evangelho, eles pregam o Evangelho, eles vivem do Evangelho, o Evangelho é vida para os cristãos. E quanto mais o Evangelho é pregado, quanto mais o Evangelho é vivido, tanto mais os cristãos vão ser alvos dos ataques de todos os tipos. E esse é um grande sinal do fim de todas as coisas. Mas esperem um pouco, se o cenário parece bastante assustador, de muita perseguição e de muita morte, olha o que Jesus diz no finalzinho, como um grande consolo: quem ficar firme até o fim será salvo. Se ao longo dessa primeira mensagem que Jesus vai dar, essa primeira parte da mensagem, ele vai dizer no versículo 7, não tenham medo. No versículo 11, não fiquem preocupados, os sinais estão aí, mas não se assustem com os sinais, apenas fiquem focados em mim, fiquem comigo, está tudo certo. Versículo 13, então ele faz um arremate: olha, quem ficar firme até o fim vai ser salvo. Filhos, tem algo sendo preparado para todos vocês. Fiquem firmes até o fim, porque eu estou preparando uma salvação que não tem fim, uma vida que não tem fim, para a gente viver na eternidade. Eu vou terminar essa mensagem dizendo que se os sinais, como disse no começo, se os sinais de dor no corpo apontam para uma enfermidade, até mesmo para a morte, se os sinais de descaso com a palavra, frieza com a palavra, apontam para a falta de fé ou para a perda de fé, Jesus está dizendo hoje que muitos sinais estranhos na relação entre as pessoas, no cuidado entre as pessoas, na relação entre as nações, muitos sinais estranhos na natureza, na pregação do Evangelho, muita pregação falsa, apontam para o fim de todas as coisas. Mas especialmente em relação aos sinais do fim, eles não podem ser mais importantes do que aquilo para o que eles estão apontando. Os sinais do fim de todas as coisas são um detalhe apenas perto do que será o dia final, o dia do juízo, a volta de Jesus Cristo, a ressurreição da carne, a vida eterna. Portanto, o que Jesus está sugerindo aqui para nós é que mais do que olhar para os sinais, que a gente olhe para onde os sinais estão apontando. O nosso foco não deve ser os sinais, não deve estar nos sinais, mas no exato lugar para onde os sinais levam os nossos olhos, os nossos olhares, que no fim último é o braço de Jesus, o abraço de Jesus, o aconchego de Jesus, a companhia de Jesus e de todos os salvos na eternidade. Quando Jesus volta, destrói tudo, vem ressurreição, vem vida eterna, é o que nós confessamos, é para isso que estamos sendo preparados, a palavra nos prepara o tempo todo para isso, os nossos cantos nos preparam para isso.
Por isso Jesus termina essa mensagem de hoje apontando para lá, para o fim último de todas as coisas. A última palavra do texto é salvação. Quem ficar firme até o fim, diante dos muitos sinais, diante das muitas perseguições, vai ser salvo. É Jesus que está dizendo: ei, eu vou salvar você. É para esse lugar, que a Bíblia chama de salvação, que os sinais estão apontando. É para esse lugar que nós devemos manter os nossos olhares sempre fitos. Não perca a salvação de vista. Viva todos os dias como se fosse o último dia, como se esse dia fosse o dia da salvação. Amém?